Fala de Goresters, que satisfação. Chegamos ao final da terceira temporada desse primeiro ano de DigoCast, esse projeto que dá voz e visibilidade aos agentes de inovação, startupeiros e também aos empresários e empreendedores digitais aqui da Baixada Cuiabana e também de Mato Grosso. Estou muito feliz com esse episódio de hoje que a gente vai gravar. É uma pessoa que pessoalmente eu tenho uma admiração enorme. É uma pessoa que eu posso dizer a vocês aí que me ajudou muito, impactou muito na minha carreira, mas antes de eu falar um pouquinho dele, eu gostaria de agradecer de imediato a Sicredi Ouro Verde Mato Grosso, porque realmente acreditou no nosso projeto e está aí patrocinando a gente ao longo de todas essas 3 temporadas que nós já fizemos. Sicredi, mais uma vez, muito obrigado. E se não fosse vocês, a gente não conseguiria entregar esse conteúdo que é muito massa e é muito relevante. Como eu estava falando, quando eu cheguei em Mato Grosso, na realidade a minha vinda para Mato Grosso tem o dedo muito forte dessa pessoa. E eu tive a oportunidade, desde o início da minha carreira, de ser treinado por ele. Então, esse profissional, para vocês aí que me conhecem, trabalham comigo, seja profissionalmente, seja de maneira voluntária, tem um impacto direto na minha carreira. Então, para mim, dá muito orgulho poder hoje sentar aqui e prosear um pouquinho mais. Eu conheço um pouquinho da vida dele, um pouquinho da trajetória profissional também. Tem algumas histórias que me marcaram. Vou ver se ele vai contar, e se ele não contar, eu vou tentar puxar para ele contar umas histórias aí que são bem interessantes. Mas, gente, eu tô falando de Daniel Latorraca. Hoje ele está como CEO da AgroOpen Bank, né? O nome da... Creditares AgroOpen Bank. Creditares AgroOpen Bank, né? O nome da startup especificamente dele, que é daqui de Mato Grosso, foi fundada tudo aqui. Mas antes disso, Daniel, eu queria que você, né, se apresentasse um pouquinho, falasse aí de quem é você na fila do pão. Eu sei que você é uma pessoa cuiabana, se eu não estiver enganado, é um cuiabano de Tiapa, viveu, cresceu, estudou aqui e tudo, mas eu quero que as pessoas conheçam você. Afinal de contas, muitas das vezes as pessoas quando te olham, ou quando me olham, ou quando olham outras pessoas que eu tenho trazido aqui, a gente está numa posição, muitas vezes, de autoridade. De estar distribuindo conteúdo, de palco ou de reunião. E as pessoas não entendem ou às vezes nem lembram que existe uma pessoa por trás daquilo que tem família, que cresceu em um lugar, que tem hobbies, que tem várias outras coisas. E eu gosto de começar a conversa mostrando para as pessoas quem é você. Então, fica à vontade. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa. Bom, primeiro, obrigado pelas palavras, né, cara? Assim, com certeza você tem uma trajetória muito legal aqui em Mato Grosso, né? De sucesso no agronegócio, que é o mesmo setor que eu escolhi, né? Para trabalhar, então é um prazer estar aqui contigo batendo esse papo, porque como você falou, a gente já se conhece aí há mais de uma década, então... É uma década mesmo. Acho que você foi no meu casamento, inclusive. Foi. Só para você ter uma ideia dessa questão de década, foi 5 de dezembro de 2012. Então já é 12 anos que eu tô aqui. Exatamente. Então, legal, assim, vê-lo também nessa trajetória e obrigado pelas palavras. E, bom, sim, eu sou aqui de Cuiabá, sou cuiabano. E eu brinco que eu sou um cuiabano o seguinte, né, cara? Quando eu era menor, quando eu era criança, enfim, eu tinha o desejo de achar assim, a prosperidade tá fora. E essa é a base, inclusive, do meu conto sobre a minha vida pessoal, né? Falei assim, pô, tudo que a gente pensava era Rio de Janeiro, São Paulo, pô, aqui a gente não tinha noção, né, do estado que a gente vivia, muito menos aqui em Cuiabá, do agronegócio que estava surgindo, que estava se desenvolvendo. Então, eu sou cuiabano daqui, sou casado, tava lembrando disso aí, já que você foi falando, né, das suas relações comigo, né, me ocorreu isso. E vai fazer exatamente 10 anos agora, em novembro, 15 de novembro, que eu casei com a Josiane, então estamos aqui. Nunca saí de Cuiabá, né, e vocês vão saber um pouquinho dessa história, né. Nunca saiu de Cuiabá para ir morar fora. Exatamente. A gente sabe que você é bem cosmopolita, deu uma boa viajada aí, Brasil e mundo, com relação ao profissional. Mas você começou a mencionar essa questão lá da sua infância, né? E como que era essa infância do Daniel, assim? Como que era o Daniel? Ele era um guri muito arteiro, aquele moleque muito arteiro, brincava na rua, não brincava na rua? Como é que foi essa vivência? Onde você cresceu aqui em Cuiabá? Pra galera entender um pouquinho de como era. E que era uma Cuiabá totalmente diferente do que ela é hoje, né? Mas é interessante trazer esse resgate pro pessoal. Sim, sim. Eu nasci na década de 80, 86, né? E aí, assim, a gente... Sou filho de 2 funcionários públicos, vamos dizer assim, né? Meu pai é contador, trabalha na Caixa Econômica até hoje. Minha mãe
é economista como eu, né? Na verdade, eu segui os passos dela, né? E ela também trabalhou na Rede Semat por muito tempo, na Semat, né? Que era empresa pública, depois Rede Semat ficou, quando privatizou, era professora na Universidade Federal do Mato Grosso também, onde eu estudei, né? Então, são os meus pais. Eu tenho uma irmã também que decidiu morar em outro lugar. Ela foi pra fora. Ela foi pra fora e mora há bastante tempo em Barcelona. Ó, que legal. E, bom, eu passei toda a minha infância aqui, né? E a gente, assim, que eu me lembro, e desde a década do início de 90, a gente sempre morou ali onde todo mundo conhece como Praça Popular. Naquela época, quando eu era criança, isso não existia, os barzinhos, absolutamente não nada. Era o point da cidade, não era o point da cidade. Mas já era uma região boa, né, de se morar. Era uma região de domiciliar, né, onde tem vários prédios, né, quem conhece lá sabe. Então eu morava em um daqueles prédios. Morei a minha infância e adolescência, a minha vida inteira, até eu me casar e ter a minha casa. E, cara, foi muito tranquilo, assim. A minha infância foi aqui na Baixada Cuiabana. Como eu falei, meus pais trabalhavam o dia todo, a gente estudava, enfim. Tinha as casas das avós aqui também, né? Toda a família aqui, né? É uma família tradicional, né? A família tanto La Torraca quanto Ferreira, é uma família tradicional aqui da região. Enfim, tem os primos, as avós. Então, muito final de semana, casa de vó, né? Tanto aqui em Cuiabá quanto em Santo Antônio do Levergé, onde a minha avó morava, né? A mãe do meu pai. Então, basicamente, eu me criei aqui, me desenvolvi aqui, todos os meus amigos são daqui. E por isso que eu falei que eu nunca saí com certeza de morar, né? Mas todo meu ciclo de relacionamento na infância foi aqui em Cuiabá. Mas você falou uma coisa que eu não sabia. Eu não tinha noção que das duas partes da sua família, que eram mais tradicionais aqui da região de Cuiabá, a região da Baixada. Inclusive, Santo Antônio, para mim, foi uma novidade. Exatamente, assim. E como é que é, assim? Porque ainda todos esses familiares, toda essa família sua, de alguma forma, ainda se preserva aqui. Você ainda tem toda essa relação com eles, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, cara. Assim, eu acho que esse é um ponto, né, da minha trajetória, né? Tanto eu quanto a minha esposa, né, são de famílias daqui. A gente casou e o casamento, bom, você foi lá. Foi muito bom. Não, tanto de gente, né, que teve que ir, porque assim, nós dois somos daqui, né? E com certeza isso sempre fez parte, ainda faz parte da nossa vida, esse relacionamento familiar. Porque assim, eu imagino, não sei como é, mas tipo, quem mora fora, talvez um dos principais pesos disso talvez seja, né, de estar distante da família, né? E eu, graças a Deus, tenho esse prazer, esse privilégio de me desenvolver profissionalmente, estudei aqui e isso tudo perto dos meus Teve todas familiares. As oportunidades. Exatamente, aqui, né? exatamente. Isso é muito legal. Apesar de não ter muita noção quando criança, como eu falei, né? Que a ideia era, poxa, vou faculdade fora e tal, e aí isso tudo foi, ao longo da trajetória, foi mudando. Mas assim, mudou, eu acredito que mais ali pra frente, né, que aí é o que você já até tava adiantando, né, a gente começou depois a ver realmente esse desenvolvimento econômico por causa de agro e outros setores chegando, inclusive na capital. Sim. Mas antes disso, não quero entrar nesse mérito ainda, né, ainda olhando um pouco ali pra tua infância, adolescência, como é que era assim, você sempre passou para mim como uma pessoa muito estudiosa, inclusive muito inteligente, assim. Várias dúvidas que eu tive em algum momento, assim, eu recorri a Daniel e ele pôde me ajudar. E eu me lembro, acho que teve uma passagem que você falou para mim que você chegou a fazer Kumon, né? O curso do Kumon para melhorar os aspectos de matemática, se eu não estiver enganado. Exatamente. Cara, é muito gênio, assim, na hora de estar falando assim, essas partes de matemática, o raciocínio vai muito, muito rápido, você tem que dar uma lutada para acompanhar. Então, assim, eu sempre vi você como uma pessoa muito estudiosa, mas isso foi da sua vida inteira, um traço seu da sua vida inteira de ser essa pessoa estudiosa, ou você, em algum momento, pegou um gosto porque tinha um objetivo X de querer fazer isso, como você disse, quero estudar fora e tal, ou já era um traço seu? Assim, não, boa pergunta, cara. Na verdade, isso tem super a ver com os valores, né, lá de casa, enfim, como eu falei, né, meus pais, a gente vamos assim, viveu uma classe média, vamos colocar assim, uma família de classe média aqui em Cuiabá. E, cara, toda a grana da minha mãe e do meu pai, assim, era dedicada pra gente no estudo. Isso eles sempre levaram muito a sério, sabe?
E por isso que eu tive todo esse processo de, poxa, fazer o Kumon, na verdade, para uma criança e um adolescente é um trauma, né? E depois ele vai entender o quão importante e muito mais do que a matemática. Isso que é muito louco do Kumon, né? Porque o do Kumon, na verdade, o principal, eu acho que o ensinamento, que até hoje, né, eu brinco com as pessoas, é a disciplina, né, cara? O Kumon é o seguinte, para quem não sabe, é uma escola que ensina matemática, ensinava japonês, português, tinha outras aulas de método japonês, é um método japonês de ensino, né? Que aí você evoluía o alfabeto inteiro, então quanto maior a B, C, D, quanto maior a K, enfim, até Y, quanto maior o nível, maior era a letra, então você ia fazendo cálculo pesado na mão, não tinha, né? Na época, inclusive, né? Isso é interessante falar, quando eu tinha o meu primeiro computador, eu tinha, eu acho que, sei lá, 14 anos, 15 anos, né? Antes era tudo na mão, né? A gente não é nativo digital, né? E nem tinha computador em casa quando era criança. Então, assim, muito na mão. Então, assim, o Kumon tinha muita disciplina, porque você tinha que fazer todo dia, inclusive nas férias escolares. Então, isso é muito louco, porque, assim, isso ajudou, acho que ajuda não só o pensamento lógico, mas toda a parte. Fiz inglês, enfim, fazia inglês, fazia todo esse tipo de curso, vamos dizer assim, no tempo livre, fora o que tinha que estudar no colégio. Então, eu acho que tem a ver com esse investimento, né? Tive a oportunidade, você falou que eu rodei, eu gosto de viajar. Em 2002, eu fiz a viagem que era o sonho da minha mãe, né? Que ela materializou em mim, que foi conhecer a Europa em 2002 com 16 anos. E aí ali, poxa... Foi uma family trip ou foi só você? Não, foi só eu, cara. Fui estudar, chamava Vacation Course, que é tipo um curso de verão na Europa, onde ia gente do mundo inteiro para estudar inglês na Inglaterra. E aí eu fui lá e foi a primeira vez que eu saí do país. E foi Londres? Foi Exeter, que é uma cidade 2 horas de Londres. E aí ali, cara, ali assim, é muito louco isso, porque assim, quando você vive num lugar só e passa muito tempo nesse lugar, essa é a sua visão de mundo, né? Acho que aquela viagem ali explodiu várias coisas na minha cabeça. E eu tava falando até da disciplina desse método japonês, né? Que eu me submeti ao longo da minha infância, mas ali nesse curso, cara, foi uma temporada muito pequena, sei lá, eu estudei 45 dias, depois a gente conheceu alguns países da Europa. Mas uma coisa legal era a meritocracia, sabe, cara? Porque, assim, toda semana era como se fosse o ano. Então, assim, você entrava, você fazia um teste para ver qual era o seu nível, e no final da semana, na sexta-feira, vamos colocar assim, você faria de novo o teste para você ver se você vai para a sala superior, ou você fica, ou se você desce de nível, cara. Muito louco isso. Foram 5 semanas, e foi muito legal, cara. E como é que foi essa experiência? Porque, igual você estava falando, você tinha uma visão de mundo de Cuiabá e Baixada Cuiabana. Sim. Aí você vai, eu não sei falar a pronúncia dessa cidade, mas você vai lá pro Reino Unido. Exeter, vai pra lá. E aí você, como você falou, explodiu a sua mente. Você começou e falou, pô, o mundo é muito mais que Baixada Cuiabana, né? Tem muito mais coisa. E aí foi voltar pra cá, assim, como é que foi, assim, esse retorno, essa reacomodação, reambientação a essa Baixada Cuiabana, entendendo que o mundo é muito maior. Você continuou com aquela perspectiva de eu tenho que ir pra fora mesmo, estudar fora ou não? Como é que foi essa volta? Exatamente. Eu acho que estudar fora não era fora do país. Era assim, poxa, eu quero, sei lá, me tornar um executivo, trabalhar no mercado financeiro, e aí você pensava, pô, São Paulo, né? Enfim, Rio de Janeiro, a gente tem uma relação íntima também com o Rio de Janeiro, né? A gente sempre tem família lá no Rio de Janeiro. Então, era isso, né? Cheguei a pensar em fazer vestibular em Maringá, fiz vestibular em Mato Grosso do Sul, enfim. Meu negócio era esse, entendeu? Era a minha ideia, isso aí. E quando eu voltei, na verdade, na Inglaterra, mudou um pouco da minha visão de mundo. Eu acho que isso que explodiu. Não só por estar em outro país e, submeter a várias línguas e várias culturas, porque ali estudavam italiano. Não estudava, não era inglês, era assim... Era internacional, uma international school. Então tinha brasileiro, italiano, espanhol, tinha até francês, que falam que não gostam, mas tinha francês, então era uma galera assim, muito legal, e a gente estudava de semana, e obviamente de final de semana tinha, ali, lógico, tinha os passeios. Tem que ter também o benefício ali. Fui pra praia lá do Mr. Bean, né? Conheci a praia do... Como é que é isso? Uma praia inglesa, né? Eu falo a praia do Mr. Bean porque é de fato, né? Pedra, enfim, não tem absolutamente... Não guarda nenhuma relação com as praias brasileiras.
brasileiros. Eu já fico imaginando o brasileiro lá falar, isso aqui não é praia. Não, e o mais engraçado é o seguinte, você estava me perguntando da minha infância, né? Aí começou, a gente foi fazer uma partida de futebol lá, isso é uma coisa legal. Aí, lá na praia, nessa praia. Nossa, na pedra. Isso, na pedra. Não, mas era num lugar mais, tinha areia, um pouco mais de areia. Aí eles falaram, bom, Brasil, né? Falou, pô, esse cara... Craque, dá 10 pra ele. Putz, cara. Desastre. Desastre, porque eu nunca fui. Meu futebol nunca foi meu forte, apesar de ter jogado muito futebol na minha vida. Mas isso é legal, cara, porque eu tô lembrando dessa passagem, falei do futebol, porque eu cheguei exatamente no domingo. Cheguei sábado, voamos sábado a noite inteira, e de manhã foi o primeiro dia que a gente tava lá em Exeter. Pegamos ônibus, saímos de Londres e tal. E no domingo de manhã foi a final da Copa do Mundo 2002. Nossa, eu vi o Brasil ser campeão, pentacampeão lá da Inglaterra, escutando uma transmissão inglesa com o Pelé comentando. Cara, não dá pra esquecer essa viagem em hipótese alguma. Porque esse, né, um off-topic bem assim, específico da Copa do Mundo, essa Copa eu tava acho que na 8ª série. Alguma coisa assim. E eu me lembro muito bem. Essa eu acho que foi assim, a Copa que eu realmente lembro. A Copa que a nossa geração lembra. Eu lembro de 2008, de 98, de 94, mas muito relance. Essa eu tenho clareza. Exatamente. De todos os jogos, inclusive. 94, pra mim, esquece. 98, muito pouco. Aí 2012, sim. E depois só tragédia, né? Depois dali pra frente, a gente tá passando umas vacas magras aí. Mas já que a gente tá falando de esporte, você mencionou. Não era muito bom no futebol, mas, porra, olha o tamanho que você é, né, Daniel? Você tem um porte aí, querendo ou não, que as pessoas já imaginam que você pratica alguma atividade física. E como é que era isso lá? E como é que você tá trazendo isso hoje pra... Muito assim, muito hoje, eu entendo a questão do esporte como algo pra cuidar muito da nossa saúde, não apenas física, mas também mental. Você trouxe isso de esporte lá de trás que você buscou praticar para agora na sua vida ou não? Você não tem feito nada nesse sentido de atividades físicas? Sim, cara, eu faço. Na verdade, quando, enfim, decidi fazer essa mudança aí, né? 360 na minha carreira e tal, de sair de um cargo diretivo, né, de diretor, de executivo, de superintendente para empreender, uma das coisas que eu me coloquei a meta, falei, cara, eu preciso... vamos dizer assim, ter regra, ter a disciplina de cuidar da saúde. Kumon, lá, no Kumon não. Não voltar no Kumon, mas voltar na disciplina. Mas, sim, disciplina de saúde, porque, cara, isso já tá mais do que comprovado, né, meu? A gente tá construindo aí o Daniel, o Fábio de 50, 60, 70 anos agora, entendeu? Isso é dado, né, cara? Então, assim, eu nesses últimos 3 anos voltei a praticar esporte. Eu jogava tênis, joguei bastante tempo tênis. Mas nessa fase adulta sou ou desde lá? Não. Quando eu era adolescente. Eu joguei tênis, sei lá, dos 13 aos 17. Na sua época, não, era tipo dos 10 aos 16 anos, mais ou menos isso. E nessa época quem que era? Era a época do Sampras ainda? Ou quem que era os caras cara, que era do Guga. Já era o Guga, já? Inclusive eu já assisti todo o documentário dele, porque, cara, o Guga, ele... Pra quem não conhecia tênis do Brasil, ele apresentou, né, cara? E era uma febre, meu, era uma febre. É exatamente nesse período aí que eu joguei tênis. Exatamente, eu tinha uns 12 anos. Eu comecei 12, 13 anos. E joguei ali tênis, sei lá, uns 5 anos da minha vida. Nadei também. Na verdade, antes do tênis eu nadei bastante. Cheguei até a competir um pouquinho, assim, de colégio, nada demais. Mas gostava de natação, sempre gostei de água. E aí depois o tênis, né, cara? O tênis, ele, na época do Guga, era um fenômeno. E aqui em Cuiabá a gente jogava bastante. E o esporte, cara, primeiro assim, né? Eu acho que se a gente for pegar só desse contexto pessoal seu, dá pra fazer alguns paralelos, né? Então você trouxe muita questão da disciplina, que vem lá do curso, Kumon que você fez, de valores de família que você tinha, e aí você foi pro esporte. Tanto a natação quanto o tênis são esportes que te exigem níveis de concentração, níveis de dedicação, repetição muito intensos, né? Sim. Ali pra você fazer. Você chegou a trazer isso para essa realidade sua de esporte, assim, de você levar a sério ali, se dedicar, afinco mesmo para ser, tipo, vamos dizer assim, o melhor possível dentro daquela realidade sua? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Cara, eu acho que no final do dia, você é competitivo? Sou competitivo e mais do que isso, eu gosto de botar intensidade. Você me conhece.
Gosto de botar intensidade nas coisas. Então, se é pra fazer, cara, eu sempre falei, então vamos fazer, né? E vamos ser... vamos dar o melhor. Não, ser o melhor é consequência. Agora, dar o melhor é uma decisão sua, entendeu? Isso é uma coisa que eu levo assim pra vida. Então, eu sempre dei o meu melhor. Eu acho que assim, eu sempre busquei dar o meu melhor em qualquer coisa que eu faça. E sim, óbvio que no esporte, a competitividade é uma coisa que, vamos dizer assim, dá gás. Eu sou competitivo, eu gosto de ganhar, não gosto muito de perder, mas eu sou um bom perdedor. Mas é muito o que você tá falando. Eu acho que isso é uma das lições muito legais, assim, para quem não pegou e não entendeu, que às vezes é muito mais valioso você ter uma derrota doída, sabendo que você se dedicou ao máximo sem que dúvida, você podia, sem dúvida, do que uma vitória que não significou nada, que foi muito fácil, que você não se dedicou, que você não teve mérito em ter aquela vitória, né? Eu acho que isso é muito de espírito olímpico, inclusive, que traz, assim, né, nessa pegada. Cara, e isso é um pouco um pouco libertador, cara, porque, assim, você parar pra pensar, né, cara, os resultados, independente de que seja, aí, empresarial, a família, enfim, ele advém do processo, né? E o processo, né, você, vamos dizer assim, atua e desenvolve ele da pior, da média ou da melhor maneira possível. Se você tem consciência que você fez o melhor, cara, então assim, não chegou o resultado, talvez não chegou, você ainda não tem a capacidade para ser o melhor ou para ter o melhor resultado, mas você tá no caminho, entendeu? Agora, se você tá fazendo algo meio medíocre ou meio médio, isso é uma quase que certeza que você não vai chegar lá e não vai ser um dos melhores. Então, acho que esse é um ponto bem fundamental. Massa, não, muito massa. Já valeu o episódio, galera. Porque assim, cara, o resultado, ele gera ansiedade, certo? Então, assim, pô, você começa a trabalhar ou fazer um esporte e vai, e nada, assim, cara, se você tem uma noção de evolução, isso muda completamente, porque você fala, pô, hoje eu tô melhor que ontem, essa semana eu tô melhor que semana passada, e esse ano eu tô bem melhor que o ano passado. Então, assim, se esforçar para dar o máximo, para daí extrair o seu melhor, isso é uma coisa legal. Isso é só um ponto final aí, talvez, da minha trajetória... Esportista? Não, até a adolescência. Eu estudava num colégio chamado Chama, né? Existe ainda o Salesiano São Gonçalo, que é um colégio grande. Eu acho que pelo menos uns 20% de quem sentou na mesa e cuiabano estudou lá no São Gonçalo. Não, mas eu puxei esse assunto porque é o seguinte, a gente, na época, recebeu o Oscar Schmidt. E, cara, foi uma baita uma oportunidade. E ele fala uma coisa assim que, puta, eu nunca esqueci, cara. Que é isso, né? Ele falou assim, eu nunca fui o melhor. Ele disse isso, falou, cara, eu nunca me considerei o melhor. E por conta disso, eu treinava 2, 3, 4, 5 horas a mais, terminava o treino do meu time, eu continuava, eu mandava 100, 150 cestas de curto, de longe. Ele falou, cara, eu sou um esforçado, meu. Eu cheguei, lógico, ele tem o talento, sem talento você não consegue, né? Tem que ter o dom, né? Mas para ser um cara que foi homenageado no Hall da Fama lá da NBA, né, bicho? Sem ter jogado na NBA. Né? Hall of Fame da NBA sem ter jogado na NBA. O segredo dele, segundo ele, né, foi ter treinado pelo menos o dobro que a galera toda que trabalhava com ele. E isso me marcou muito, cara. Eu falei, putz, cara... Se esse cara chegou aí onde chegou e eu já conheci o Oscar, assim, apesar de não jogar basquete, eu acompanhava um pouco. Falei, putz, essa é uma mensagem que ele passa que é legal, cara. E isso tem a ver, aí no final, combinando com eu tava falando anteriormente, com a intensidade. Porque isso é intensidade. Intensidade e volume, né? Dele ali. E é um pouco daquilo, né? Que a gente sabe, né? Beleza, putz, tu pode ser um cara muito talentoso, mas se você não se esforçar, você não vai ter resultado. Da mesma forma que às vezes só o esforço também não vai te fazer evoluir. Sim. Até um certo limite. Sim. Né? Agora, quando tu consegue juntar as duas coisas, entre esforço e talento, cara, você vira uma máquina imparável. E o Oscar, ele é ícone nacional, né? Pra tudo. Mas, voltando então aqui, saindo um pouquinho desse aspecto esportivo que
Eu adoro, a galera sabe, quando entra esse aspecto esportivo, eu acho que o podcast vai ficar só nessa parte aí, assim. Inclusive, recomendo, você também como tenista, Seneri passou por aqui também. Agora eu sou beach tenista, né? Eu mudei. Foi pro beach tênis agora? Foi, a minha volta foi pro beach tênis. Eu tenho uma história desse negócio. Eu voltei pra ir pro tênis, aí tava eu e minha esposa, né? Ela falou assim, não, eu quero jogar beach e tal, não sei o quê. Há 3 anos atrás isso. Aí eu falei, vou jogar uma lá. Bom, não jogo mais tênis, eu jogo beach tênis hoje. Eu tenho uma de beach tênis, tava conversando com um amigo. Aí eu peguei e soltei pra ele, não, porque vocês vão lá pra cancha de beach tênis. Ele ficou bravo comigo. Falou, como assim cancha de beach tênis, pô? Você tá jogando bocha? Exatamente. Aí eu falei, não, é que eu conhecia Tem tudo areia, né? Eu falei, eu achei que era. Ele, não é cancha, é arena. Eu vou pra arena de beach tênis jogar. Eu falei, entendi agora. Não me rendi ao beach tênis ainda, né? Mas dizem que é muito bom, né? Assim, inclusive tive alguns colegas que falaram que, putz, é massa, às vezes jogar com a esposa, inclusive, porque tu vai lá, vocês se quebram jogando beach tênis ali, solta aquela adrenalina de casal meio que junto ali, depois tá meio que paz e amor fora dali, assim. É um pouco disso também pra vocês? Não, também, mas é o esporte, né? É o que você falou, né? É o esporte e o beach é um pouco mais leve, vamos dizer assim, que o tênis, né? O tênis é um esporte sério, né? E o beach já é dupla, né? Se joga em dupla, então tem uma equipe ali, tênis é mais solitário. Então, é bacana, cara. Eu gosto de praia, eu gosto de areia, então isso me remete, assim, de alguma maneira. E mesmo em Cuiabá, né? O calor já é de praia, né? E sair do trabalho, que é pesado diariamente, né? E, poxa, você botar um chinelo ali pra arena de beach tênis é uma coisa que não é terapia, mas é terapêutica, né? Tem essa parada aí. Exato. E lá no seu tem aqueles cortes, tem aquela câmerazinha pra fazer os cortes das melhores jogadas ou não, de vocês não tem ainda? Não, lá não tem. Porque eu acompanho alguns colegas que jogam beach tênis e eles gostam de pegar aquelas jogadas mais plásticas e mais bonitas, faz o cortezinho e coloca no Instagram ali, assim, né? Tem 2 tipos de cara, né? Que tem o cara do Instagram e tem o cara da resenha também, né? Porque lógico. Como assim? Esse perfil eu não conheço. Não, o cara da resenha é o seguinte, se ele der se você levanta a bola pra ele, você der um smash e dá no peito dele, cara, isso aí vai virar a conversa da cerveja por pelo menos 15 dias. E nada mais é do que a parte mais divertida depois, né? Eu gosto muito da resenha, não tem como negar. Então, não tem nenhum esporte que não tem resenha, ainda mais esse que é de dupla, né, cara? Então, é uma equipe no final. E é muito propício, né? Porque já tá ali naquele ambiente meio praiano e tal, já tá ali jogando, desestressou. E normalmente as arenas onde eu vi do lado ou tem uma água de coco, um açaí e tem uma geladeirinha que deve ter alguma cervejinha ali também, né? E tem música. O beat você joga com música. Sim. Cara, você tá tentando me convencer, né? Eu tô falando como é que é, cara. Você me chamou pra uma reunião da Rinodê pra virar representante também. Não. Tô só explicando pra quem não conhece também, né? Como é que é, né? É uma arena, tem as mesmas regras do tênis, inclusive, né? Conta game, conta sete são 6 games, né? 15, 30, 40 games. É igualzinho. Só que a raquete, toda a perspectiva diferente. Inclusive, agora o Brasil tem tem um número 1, né? A dupla número 1, né? Um é brasileiro, de beach tênis mundial. Eu nem sabia que tinha um ranking, uma parada assim, já estabelecida, uma associação, federação, confederação, não sabia que tinha. Tem um ranking, tem a mesma confederação de tênis, é de beach tênis, e então tem os federados aqui em Mato Grosso, tem os confederados a nível nacional e tem também o internacional, inclusive na final lá foi agora, na Itália, que é onde o esporte nasceu. O beach tênis nasceu na Itália. O Baran e o Capelletti lá, que é a dupla dele, eles foram campeões, né? O Baran é brasileiro e o Capelletti é italiano, então eles são o número 1 do mundo agora. Que massa, não sabia não. Eu vou dar uma chance pro beach tênis. O beach tênis é bem recente no Brasil, né? Bem recente mesmo, assim, na pandemia que virou. O boom, né? Foi bem ali, né? E é um esporte que tá ganhando bastante destaque, cara. Aqui em Cuiabá, inclusive, já teve 2 campeonatos que o Baran, que é o primeiro do mundo, veio jogar o primeiro aqui, que teve o maior prêmio do país. Nossa. E agora um outro beach, um outro campeonato ali que teve também os melhores do Brasil aí vindo jogar. Não, pra mim, a percepção em relação ao beach tênis é justamente isso, é um boom. Sim. Porque assim, eu não sei até que ponto você anda na Miguel Sutil, mas você vai passando na Miguel Sutil, o que era, vou chamar assim, a cancha que o Fábio imaginava lá atrás, é coberto, já tá tudo, os caras cobrindo, luz, aquilo que eu falei pra você de câmera. E aí você pega, tá ali na altura do Círculo Militar, tem uma areninha logo pra frente, tem umas lá pra trás.
O Pantanal Shopping transformou metade do estacionamento Exato, numa arena de beach exato. tênis. Então, é um boom eu acho que, assim, tem que olhar melhor esse negócio. Talvez a gente perdeu uma onda aí, Daniel. Tem business aí também. Tem business aí. Mas, Daniel, eu queria, antes de ir para a parte mais profissional do nosso episódio, aproveitar esse momento e aproveitar já a tela aqui para agradecer a Sicredi Ouro Verde Mato Grosso por realmente acreditar. Nunca fez tão sentido, e eu venho repetindo isso aqui repetidas vezes, repetidamente, que nunca um slogan de alguma instituição financeira no Brasil fez tanto sentido como a que vocês estão passando agora. Porque, realmente, quando a Digorest procurou a Sicredi Ouro Verde, não foi só por dinheiro. Foi muito por ter alguém que a gente podia contar, alguém que acreditou na gente, alguém que acreditou no nosso projeto e tá permitindo a gente trazer papos como esse aqui com o Daniel, como foi com o Ceneri, como foi com o Lucas, nosso parceiro da Sicredi, como foi com o Cate também lá do Sicredi, como várias outras pessoas. Então tá fazendo isso chegar a mais e mais pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Além disso, eu sei que vocês repararam que eu também estou com um look aí maravilhoso. Então tô aqui com um coletinho e tal. E quem me veste é a Vivian. A Vivian, ela é lá do Espaço Afro MT. Então se vocês digitarem lá no Instagram, Espaço_Afro MT, vocês vão cair na página do Instagram dela. E tem muita coisa mesmo. Tem desde cabelo orgânico e sintético, tem roupas, tem tecidos para quem quer fazer a sua própria roupa, tem brinco, tem colar, tem N possibilidades, ela faz as tranças também e aplica dread, tem uma infinidade de produtos. Então, aproveitem a loja da Vivian, que fica ali no centro de Cuiabá, para vocês se vestirem de ancestralidade, né, de fato. Irem lá, comprarem sua roupa e mostrarem isso com orgulho. E para você que gostou dessa roupa e quer fazer algum tipo de compra, é só você chegar na loja e você vai falar que você assistiu esse episódio do DigoCast e vai falar que o nosso cupom, que vai estar na descrição do vídeo, mas o cupom é DigoCastAfro e você vai ter 10% de desconto na sua compra na loja física da Vivian lá no Espaço Afro MT. Então, vista-se de ancestralidade, vista-se de Espaço Afro. Daniel, você estava falando para mim que a sua mãe é economista. Inclusive, se eu não estiver enganado, eu fiz uma disciplina letiva na UFMT que foi com a sua mãe. Né? Quando eu vim para Mato Grosso já estava estudando e eu me lembro muito bem que naquela época assim tinha uma lógica que você e Otávio falava muito. É muito mais fácil eu pegar um cara que entende de agro ou que vem do agro e ensinar ferramental econômico do que o oposto, né? Você é uma exceção, né? Que veio da economia e foi pra lá e a gente vai entrar um pouco nesse assunto. Mas aí eu lembro que eu fui estimulado por você, pela galera, tem disciplina, pode fazer disciplina eletiva. E eu fiz uma disciplina. Eu não sei se foi com a sua mãe ou se ela era coordenadora à época e ela me autorizou a fazer alguma disciplina. Pode ser. Né? Nesse sentido. Mas eu lembro que, enfim, ela é economista e tudo mais. E aí eu queria entender. Realmente foi essa influência da sua mãe de você ver ela trabalhando com a parte econômica que te fez levar para a economia? Ou você teve algum outro tipo de iluminação no meio do caminho para te direcionar para a parte da economia? Não, na verdade é o seguinte. Sim e não, né? Quando eu cheguei no ensino médio, no terceiro ano, você começa, né, naquela decisão. E eu queria administração, cara, inicialmente. Era um curso que eu desejava por, assim, me imaginar quando adulto naquela época, né? Ser um executivo, gestão. Eu sempre gostei dessa conversa, desse tipo de assunto, né? Liderança, processos, enfim. Então, nesse sentido, assim, eu não tinha ideia de ser empreendedor ainda nessa época, mas eu tinha ideia de, assim, o que eu brinco é o seguinte, eu não sabia exatamente o que eu queria ser, mas eu já sabia o que eu não queria ser nessa época. Isso já que às estava... vezes é mais importante, né? Isso para mim já estava claro, tá? Que era ser servidor público, porque eu não me imaginava fazer a mesma coisa, apesar de que isso era... Depois de eu conhecer alguns servidores, isso estava errado, mas enfim. Por não querer fazer a mesma coisa, sempre, e não ser bancário. Ou seja, as experiências que você tinha muito próximas dentro de casa. Exato. Não, e não era não era por isso, sabe? Porque é o seguinte, cara. Eu sempre fui um cara que eu gosto de criar as coisas. Desde o início, assim, eu gosto de mexer, eu toco violão, enfim,
e tocava, né, violão. Canta também. Então, assim, eu sempre queria escolher algo para mim na iniciativa privada. Eu queria ser da iniciativa privada. Estar no risco da iniciativa privada, vamos colocar assim, tá? Mas não como empreendedor. Então, eu falei, cara, porque assim, o desejo dos pais da época era... Faz um concurso do Banco do Brasil, né? Eu cheguei a fazer o concurso do Banco do Brasil, inclusive. Não passou ou não passou? Não, eu não estudei o que eu deveria estudar para passar, porque não era o que eu queria. Não se dedicou mesmo. Exato. Então, assim, eu falei, cara, isso eu não quero, mas também não tinha clareza o que eu queria, então eu cheguei a fazer o vestibular de administração, passei numa universidade privada quando eu terminei o terceiro ano, mas ali eu acho que foi aí tem o dedo da minha mãe. Porque a gente conversou, tal, ela falou assim, cara, legal, você quer fazer administração, mas independente de qual caminho que você quer seguir, seja iniciativa privada, qual empresa que você queira, eu te recomendo fortemente a estudar o que o curso de administração traz e o que o curso de economia traz, porque na minha opinião, e a opinião dela, o curso de economia te dá mais base, te dá mais, vamos dizer assim, te dá mais conteúdo para eventualmente, inclusive no meio da faculdade, inclusive vou mudar de ideia e falar, pô, eu quero ir pro administração. ser, sei lá, um concurso top, ser fiscal da Receita do Estado. Que é falei, bom, pode ser, né? Então, assim, legal, gostei da ideia. E aí, o que a gente decidiu é o seguinte, eu não entrei na faculdade depois de terminar o terceiro ano, eu fui pro cursinho, e para tentar passar na federal. Uhum. Que eu não tinha passado do terceiro para direto, não consegui passar. Então, eu estudei, e aí, depois do cursinho, que é um ano maravilhoso, né? Mas que aí eu me dediquei, porque aí, né, enfim, eu não podia mais perder tempo, porque eu já era um pouco atrasado por ter nascido em julho na escola. Então, no terceiro ano eu já tinha 18 anos. No terceiro ano eu já dirigia, basicamente, assim, né? Diferente, porque tem gente que vai terceiro ano com 16, com 17 anos. Então, eu fiquei mais um ano para ir pro cursinho, e aí que eu passei na federal. E teve um detalhe, assim, que foi fundamental, na minha opinião, acho que, assim, da minha maturidade naquela época, que foi o seguinte... Eu já prestei o vestibular para noturno. Eu não prestei para... Que é mais concorrido. Para de manhã, que é mais concorrido, porque as pessoas trabalham. E era essa a minha ideia. Eu falei assim, pô, cara, já que eu já tô praticamente... Vou entrar com 20, 21 anos na faculdade, que era basicamente essa a minha realidade. Porque não bastasse isso, o FMT estava vindo uma das piores greves da história, então eu fiquei quase... 7 meses para entrar de fato no primeiro semestre da faculdade. Eu falei, cara, vou fazer à noite. Cara, e foi uma das... Sabe aquelas decisões importantes da vida? Essa foi uma das primeiras da vida adulta, assim. Porque a galera, a sala, os meus colegas de sala eram todos profissionais já, que, tipo, ou era servidor público, ou já tinham um emprego na iniciativa privada, ou, enfim, já tinha empresa. Então, foi muito legal, porque, assim, pô, eu cheguei lá, tá, meio do terceiro ano do cursinho, e a galera lá chegava lá, todo mundo, um de terno, outro de fardado. Tinha um policial, cara, na minha... putz, isso me ajudou pra caramba, sob o ponto de vista de maturidade, sabe? Eu fico imaginando, né? Aquele papo do intervalo não é um papo da festa do final de semana que vai rolar. Exatamente, cara. A galera com filho e tal. Uma galera completamente diferente, com mais idade. Eu era um dos mais novos da sala, de longe. Então, assim, foi muito legal isso aí, porque isso foi importante, na minha opinião, assim. Não só por liberar o tempo pra trabalhar, e depois a gente decidiu de eu não trabalhar nos primeiros 2 anos da faculdade, só estudar, né, me dedicar a isso. Mas também da galera ali, do ambiente que eu vivi, porque era um ambiente já de pegada. Ali não tinha
Ali não tinha ninguém igual eu, cara. Morava na casa dos pais ali. Ali o bicho tava pegando. A galera era basicamente sem tempo, irmão. Era aquilo ali mesmo e vambora. Pô, a galera vinha do banco e tal. Então, e aí isso foi legal porque eu falei, cara, porra, eu tenho que estudar, cara. Porque se eu quero profissionalmente, né, me desenvolver e tal e chegar, né, no nível desses caras, eu preciso ir pra cima. Ah lá, correr mesmo, né? Mas eu queria aqui, assim, dentro dessa perspectiva, porque... Você, igual você estava trazendo. Nos 2 primeiros anos, você combinou dentro de casa, ó, não vai trabalhar. Por mais que tinha o plano. Você não vai trabalhar, você vai se dedicar aos estudos, porque, de fato, quando a gente pega e olha para a faculdade, esses 2 primeiros anos, eles são os anos mais pesados, os anos que são as bases que você vai sustentar no final da faculdade. Então é importante mesmo. E, tipo, acho que baita decisão, a segunda, talvez, ali, em conjunto, né, para sua carreira. Mas também, eu acredito que ali depois, não sei exatamente se foi nesse time, mas depois ali, quando você vence esses 2 anos, você começou a olhar para o mercado para começar a trabalhar. Né? Lembra da intensidade. Aí é o seguinte, agora é trabalhar. É para trabalhar, então nós vamos trabalhar. E aí, mas foi meio que assim mesmo, venceu esse prazo de 2 anos, você já foi começar nessa intensidade de trabalhar? Não. Ou... Foi exatamente. E aí que eu queria puxar, porque o seu primeiro trabalho ali... Foi direto já no IMEA ou não? Como é que foi isso? Não. Aí em 2008, eu já tinha um coeficiente médio de nota bem legal na faculdade. Uhum. Aí sim, é o intelectual que você conheceu. E aí isso me habilitou a uma bolsa de estágio dentro da faculdade. E que na época tinha bastante, né? Assim, de volume, não de qualidade, mas tinha bastante bolsa, mas tinha uma bolsa específica que era para um projeto que a galera não queria pegar. Olha que interessante, dentro da faculdade. Por quê? Porque as melhores bolsas eram as tutorias que tinham dentro da faculdade. Os professores vendiam, professores através da faculdade vendiam os cursos in company para Banco do Brasil e tal. E tinha um estágio lá na faculdade que já pagava 1.500 conto naquela época, cara. Nossa, então, nessa época, a bolsa PIBIC, bolsa era R$250. Sim, exatamente. E aí a galera, tipo, se matava por conta disso. E aí eu tinha um coeficiente legal e eu decidi. Eu falei, não, eu não quero isso não. Aí o professor falou, cara, eu me lembro, não esqueço até hoje, o professor chegou pra mim e falou assim, Daniel, tal, e aí, que você decidiu, tal, pra fazer? Eu falei, cara, não decidi ainda. Ele falou, cara, você quer ir pra Piracicaba? Eu falei, cara, Piracicaba? Você já tinha ouvido falar? Não, sim, claro. Né? Não, só pra saber, porque às vezes não tem, né? Sim. Ele falou assim, mas não entendi o motivo, né? Uhum. Ele falou, não, porque a gente acabou de fazer um convênio com a faculdade de lá, que é a ESAL, que é a Escola Superior, né? Luiz de Queiroz, da USP, né? E a Universidade de São Paulo, eles são referências no agro e tal. E eles vão fazer um projeto aqui de logística, estão precisando de pesquisador, vão rodar o estado... vão dar as máquinas aqui para a gente fazer os modelos econométricos, que é um pouco do que eu já estava puxando na faculdade, já tinha feito cálculo 1, cálculo 2, estatística. De fato, economia era um pouco mais pegado, né? E eu gostava muito desse negócio. E eu falei, porra, é isso. E aí eu fui, aí eu me tornei, né, bolsista CNPq, exatamente, bolsista CNPq 300 conto na época. E aí foi a minha primeira experiência, isso foi em janeiro de 2008. E aí, cara, aí foi a mudança de chave. Porque aí eu conheci o agronegócio por essa bolsa, daqui do estado do Mato Grosso. Um dos maiores centros, talvez ainda hoje, né, o maior centro de inteligência de mercado, o agronegócio, né? Sim, é uma das principais faculdades, talvez a principal faculdade hoje, né, referência em agro no país, né? Tem outras importantes também, né, Viçosa, no Rio Grande do Sul, mas a Exalc, eu acho que tem um CPEA lá, né, que você está citando, que hoje praticamente cota os preços que fecham a bolsa de valores, né, com os contratos de café, bovino, só para a pessoa ter uma ideia do que da relevância disso. E aí eu fui submetido a tudo isso, eu fui para Piracicaba, né, 2 vezes, e rodei o estado, tive a oportunidade de rodar o estado naquela época, 2008. Essa estrada de Rondonópolis era a estrada da morte, porque ela era a estrada simples, super movimentada, porque não tinha o Arco Norte, não tinha o Arco Leste, né? Só tinha o Santos e o Arco Oeste ali, que era sei lá, 10%, 5% do escoamento. Então, tudo
que Sorriso, Sinop, Canarana, até Querência produzia, vinha para Rondonópolis, né? Porque parte ia de rodovia, a maior parte ainda, e parte ia para ferrovia. E eu conheci tudo isso, cara. Eu conheci o terminal da LL na época que hoje é a Rumo, em Alto Araguaia, fiz entrevista, fui lá em Cáceres, tinha um porto lá, eu fiz a entrevista e conheci falta de armazém. Eu conheci, cara, foi estourando a minha cabeça. Falei, cara, eu tô completamente alheio a esse movimento aqui. Eu sou economista, moro no estado que tá despontando no agronegócio. Aí, naquele momento, com esse projeto, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, velho. Aí eu descobri o que eu queria fazer. Aí você descobriu ali. E ali você descobriu o que você queria fazer e descobriu o IMEA já ou não? Teve um... Aí o que aconteceu é o seguinte, vieram, coincidentemente, duas professoras que passaram no concurso da UFMT, que vieram da Exalc. E aí, uma dessas professoras, que inclusive se tornou a minha orientadora na faculdade, conhecia. Eu não sei se ela conhecia o Cenerias, conhecia o Otávio através da Raquel. E aí, ela me indicou lá no IMEA. E eu já estava num pega já de, inclusive, até a história lá do passado, de fazer o mestrado, terminar a faculdade e fazer o mestrado lá na Exalc com o professor Cacheta, que era o coordenador da Exalc Log, né, que era o centro de pesquisa onde eu atuei por 1 ano e meio. Olha aí, você lembrou um nome que eu já estava me esquecendo na minha trajetória também, que é do professor Cacheta. Porque eu, em paralelo nesse tempo aí, eu também lá no Paraná, na Federal, no Lapewave, no laboratório, eu também, por coincidência, estava pensando em questão de fretes. E aí a gente olhava muito para as pesquisas que o Cacheta fazia. Ele é a referência, inclusive, nessa parte, né? Nossa, tinha esquecido total mesmo. É isso. Mas tem uma coisa aí que é legal, porque assim, eu queria aprofundar mais, porque você então conheceu, foi indicado pro IMEA, mas teve uma história do Fusca no meio desse caminho aí. Não foi exatamente nesse momento aí que você foi pro IMEA que teve a história do seu Fusca lá? Sim, porque aí eu ia começar a trabalhar, assim, vamos dizer assim, presencialmente, longe de casa, vamos colocar assim. E aí, eu já não tava mais num pega de pegar ônibus e tal. E aí eu falei, cara, eu vou dar um jeito. E aí eu tenho um primo, né, Juliano, que ele tinha um Fusca. Grande Juliano. O Juliano, você conhece. Ele tinha um Fusca, e aí um dia a gente conversando, e ele falou, cara, por que você não arrenda o Fusca, então? Arrenda. Falei assim, cara, é top. Cuida dele, paga o estacionamento, entendeu? Tem que dar um jeitinho ali inicial, tal, pra você não ficar muito na rua. E aí, quando eu fui estagiar no IMEA, né, e aí era integral, tal, certinho, o outro era meio período, e quando rodava tinha toda a estrutura do projeto, né. E aí, quando eu comecei no IMEA, então, para não pegar ônibus, né, naquela época, eu arrendei o Fusca, e foi assim por 6 meses, né. Quando eu era estagiário, né? Eu entrei em 2009 no IMEA, na sequência do projeto, exatamente na sequência, acabou o projeto, eu entrei no IMEA. E aí, em 2009, começou essa trajetória que durou 12 anos. É isso que eu ia falar, mas ele resumiu 12 anos, mas esses 12 anos foram... a gente pode fatiar eles de alguma maneira. E dentro da minha lógica ali, aqui assim, você teve uma fase no IMEA ali assim, muito específica no IMEA, no sentido de começou como estagiário, virou analista, depois de analista foi gestor, passou um bom tempo de gestor, inclusive na época que eu entrei no IMEA, você estava muito numa pegada muito de organização de processos internos, servidor, um monte de coisa, estava com uma consultoria, inclusive abraço para a Cris e para a Kelly, que estava ajudando ali naquele momento. Então eu entrei exatamente nesse momento ali do IMEA, e aí depois as coisas foram acontecendo, você foi crescendo até chegar ao cargo diretivo. É uma trajetória, igual você falou, de 12 anos com muitos projetos, muitas coisas legais que aconteceram ali. Mas se você pega, vamos recortar essa carreira assim pra galera entender. Dessa parte sua, antes de você ir pra gestão, como é que era assim essa vivência sua profissional ali? O que você gostava de fazer? O que você fazia? Como que você se sentia realizado em estar fazendo aquele trabalho ali antes da gestão? Isso é legal, porque assim, primeira coisa que é o seguinte, quando eu entrei no IMEA, eu fui para estagiar. Entrei como estagiário. Então eu estava continuando o estágio, né? Vamos dizer assim, continuando no estágio no setor que eu gostaria. Inclusive eu iria me formar só no final de 2010, isso é no meio de 2009.
Praticamente aqueles 2 anos mesmo que você tinha planejado. A economia na época era 5 anos. É 5 verdade. anos, Então eu entrei em 2006 e saí em 2010 da economia. Que agora é 4, né? Não, agora é 4 semestral. Antigamente era 5 anual. Então, meu amigo, se você reprovasse de 2 matérias de 5, você ficava 1 ano para trás. É muito louco. Então tinha que levar a sério. E a economia, assim, né? Não sei como é que é hoje, mas entrava 50, a gente formou em 15 no máximo, né? É pesado mesmo o curso, cara, porque eu falei só da parte de matemática, mas você lê muito, você lê todos os clássicos. Adam Smith, Karl Marx, todos. Pra você tomar sua decisão. E David Ricardo, enfim, tudo. É o que eu sempre falo, né? É uma ciência social aplicada. Sim. Né? E com essa... A economia virou, né? Por isso que eu falei, quando as professoras da Exalc chegou, a nova leva de professores chegaram, o Arturo, que é um peruano, super craque de estatística, aqui, com certeza, hoje na economia lá, ela é muito mais... Ela era híbrida na minha época, vamos colocar assim, estava transformando em, vamos dizer assim, lógica e conceitual de leitura, e hoje eu acho que ela está muito mais econometria, cara. Entendi. Virou isso. Eu tenho quase certeza porque por conta do perfil dos professores. Mas, bom, voltando pro IME é o seguinte, eu ainda tinha o desejo de... Quando eu comecei lá no IME, quando eu entrei, eu tinha o desejo de sair. Uhum. E aí, cara, como eu comecei a ver, eu falei, cara, o estado do Mato Grosso, né, é uma potência, né, meu? Isso aí, soja, milho, algodão... E aí eu comecei no IMEA, eu vi as oportunidades, o IMEA meio que começando também, porque toda a reestruturação... O Seneri teve aqui, né? Teve. A gente não entrou especificamente nesse tópico, mas... Então, era o Seneri, né, que pegou todo esse projeto para transformar o IMEA em uma instituição. Antes era um departamento da FAMATO, né, faz parte hoje do sistema FAMATO. E então, naquela época, tinha 1 ano e meio de reestruturação. Então, ele gosta de falar isso, né? Que era meio que uma startup mesmo. Porque, cara, tava desenvolvendo todas as coisas. E eu vim meio que até certa experiência, porque eu conheci toda a estrutura da Log, eu cotei preços de frete, eu cotei estrutura de armazém. Então, eu já tinha até uma certa experiência na época e foi legal, porque deu muito certo, né, cara? Você tá me perguntando na minha época que eu não fui gestor lá, cara, foi só 2 anos. 2 anos. Porque foi uma trajetória meteórica. E tava tudo crescendo, o estado crescendo, um boom, né, de produção, produtividade, empresas, as associações crescendo também, surgindo, né, em volta, né? Surgindo e crescendo. Então, poxa, eu fiquei 6 meses como estagiário. E na época de estagiário, assim, se por um lado, aí eu lembro da história do Oscar. Se por um lado eu não entendia nada de agronegócio, não sabia nem quantos quilos tinha uma arroba, cara. Por outro, esse meu ponto negativo se tornou uma fortaleza muito rápido. Porque como eu não sabia absolutamente nada, meu pai não tinha fazenda, eu tive que correr atrás, cara. E eu, sei lá, essa época eu acho que eu trabalhei, sei lá, 15 horas por dia e me sentia muito orgulhoso de ter botado o preço da arroba do boi gordo nessa época, né, no site do IME, porque eu já sabia do impacto que naquela época já era grande, já todas as rádios iam falar aquele preço, ainda até hoje, né, poxa, você roda, Juína e tal. Então aquilo pra mim era, porra, fantástico, minha primeira experiência de fato profissional e tal, e eu falei, cara, aqui é o meu lugar, meu, e aí eu decidi. Aquele ano, final de 2009, eu falei, cara, eu decidi, eles me contrataram, obviamente. Sem ter formado ainda. Sem ter formado, contratado seletista no início de 2010, porque, cara, eu comecei na verdade, antes de me tornar trainee, eu já comecei a pegar funções que não tinham absolutamente nada a ver com estágio. Então, eu já estava fazendo os boletins, eu já estava, enfim, ensinando a galera, tipo, em 5 meses. E aí eu me tornei trainee, fui para a área de projetos, que era uma área que eu queria trabalhar, que era um desejo meu, né? Porque eu vinha da logística, eu estava apaixonado naquela época por logística, passei pelo boi, né, no estágio. E a área de projetos, ela estava meio que começando, né? O IMEA estruturando as coisas, as rotinas, os projetos. E aí ali eu fiquei por 1 ano como trainee de projetos. Então, ali sim, cara, ali eu fui economista de fato. Então, eu estava botando em prática as coisas que eu aprendia. Lá no IMEA tinha a Ana Maria, que era economista, mas estava morando nos Estados Unidos. E tinha minha colega lá, cara da UFMT.
Bom, vou lembrar o nome dela. Vou lembrar o nome dela. Rubiane. A Rubiane, que era a única economista, eu fui o segundo depois da Rubiane e a Ana, né? Lógico, que já não estava aqui. Então, eu meio que estava me responsável de montar os projetos de viabilidade econômica, né? Os DREs ali. Exato, você sabe bem, né? Aí depois a gente foi lá, botou estatística no negócio, né? Monte Carlos, né? Esses são os princípios do R aí que a galera usa, né? E a gente afundava, né? Aquele Excel e macro para lá e macro para cá e tal. Banco de dados, não sei o quê. E aí foi, né? Eu passei o ano todo como trainee, como de projetos, então meio flexível, da forma que eu sempre me via mais produtivo. Criativa, né? Exatamente. Esse é o ponto. Assim, é projeto, né? Começo, meio e fim, né? E aí depois eu fui convidado a ser analista no início de 2011. Aí eu me formei. Aí de fato me deixei de ser trainee e virei analista. E aí, em 2011, eu voltei para o Boi como analista, como responsável da cadeia do Boi. Que aí teve toda aquela reestruturação, né? Tipo, gente, a planilha do Boi, ela era enorme, um monte de coisa pra lá e pra cá, era quase que uma caixa preta ali, assim, pra você abrir ela e entender tudo. Sim, e a gente... Foi uma continuidade ali do trabalho, né? Foi, foi, claro. Aí eu ganhei uma responsabilidade, eu ganhei uma cadeia, né? Antes eu era um trainee ali tocando projeto e tal, viabilidade. As primeiras viabilidades de armazém, as primeiras viabilidades de usina de etanol de milho aqui. Pegava os modelos dos Estados Unidos, a Ana mandava pra gente, a gente traduzia isso, convertia e tal. Porque não existia, né? Essa indústria de etanol de milho que hoje é um gigante, aí eu tava vendo lá quase 5 bilhões de litros produzindo no Brasil, né, cara? Sustentável, utiliza o milho, puta, super racional e ESG na veia, assim, sabe? E a fazenda solar do lado já sustentando. Sim, cara, usando o milho, aí eu pego o milho, volta o DDG pra pecuária, né, cara, e bota o álcool no carro, enfim. E a gente fez as primeiras planilhas, cara, pegava os modelos americanos e a gente fazia ali e tal, beleza. E aí eu voltei pro Boi. E aí no Boi a gente estruturou, como você falou, as rotinas e tal. E, cara, deu 6 meses. Deu 6 meses, a galera foi saindo também, né? Foi se destacando e saindo, vamos colocar assim. No Ceneri já tinha saído, ido pra Famato. Já tava o Otávio, né? E aí tava, acho que foi a saída da Maria, se eu não me engano, né? Que aí gerou aquele vácuo ali da gestão. O Otávio até chegou a fazer uma seleção fora. E aí eu falei, cara, eu tô aqui, meu. Falou, cara, você tá vendo como é que tá aí, né? Tá pesado, né? Falei, cara, eu sei. Eu falei, não, beleza, ele dá um tempo. Ele deu um tempo e tal. E aí ele falou, cara, eu conversei com o Rui era o presidente. Falei, cara, vamos topar, vamos pra cima, meu. Vamos pra cima. E aí eu me tornei gestor técnico geral, não tinha dupla ainda. Era o Otávio e eu. Em 2011, julho de 2011. Então, enfim, liderança, gestão, criar processo, montar time, eu tô fazendo isso há um tempinho já, uns 13 anos. E aí quando a gente evolui, né, dentro dessa perspectiva sua ali pra gente encerrar, né? Você foi pra gestão e aí ficou na gestão, né? Fazendo gestão. Gestão técnica, depois a gente separou, eu fui pra gestor de projeto, aí o Ângelo assumiu a gestão técnica. E ali, dentro desse crescimento, você chegou à superintendência. Né? Aí foi um passo. Aí vamos dizer assim, aí teve um período mais longo, né? Porque aí, de 2011, julho, eu me tornei superintendente só em janeiro de 2016. 2016. Entendi. E dentro desse período ali, assim, até a gestão, na realidade, até antes, né? Se você pegar e olhar, poucos profissionais dentro do IMEA teve essa trajetória do estagiário a superintendência. Acho que você foi o único, né? Hoje sim. Né? Até hoje sim, né? Que galgou isso ali dentro. Ali. Só que eu queria avançar, porque dentro dos desafios de gestão, eu imagino, né, todos que você passou ali. Mas teve um desafio em especial, eu acho ali, assim, para mim é muito especial, e eu falo isso para mim, assim, de maneira profissional, que foi quando vocês começaram a entender que a loucura de coisas que eram feitas no IMEA, da maneira como era feito, era passível de automações, de processo, de mais tecnologia e tudo mais. E ali vocês começaram a idealizar, eu acho que algo que foi
na minha visão e olhando de fora para tua carreira, assim, no primeiro momento, foi uma das coisas mais legais que você já fez. Que foi, né, ajudar na construção do AgriHub. Né? Queria que você contasse um pouquinho para nós ali como é que foi esse processo também. Cara, então, eu assumi em 2016 a superintendência. Eu já tinha uma boa experiência de IMEA, eu tinha ajudado a construir basicamente o modelo ali, né? Os processos, assim, desde a base até... Então, foi muito natural, né? Essa já foi muito mais natural, né? De me tornar superintendente. E aí, cara, um belo dia o Rui me chama na sala e fala assim, bom, você, né, tá sendo convidado aqui para ser superintendente e tal, beleza, show de bola, né? Era um objetivo, com certeza, né? Quando eu me tornei em 2 anos gestor, meu objetivo era ser o superintendente, isso nunca foi segredo para ninguém, nem pro Otávio, que é um grande parceiro profissional, meu mentor inicial, que eu respeito muito. E aí o Rui falou, cara, mas é o seguinte, o IMES já sabe tocar. O que a gente precisa fazer agora é o projeto de inovação. Por quê? Porque o Rui tinha... Rápida história. O Rui tinha sido convidado pela Monsanto, na época que hoje é Bayer, para conhecer uma empresa que ela tinha comprado por $1 bilhão, que era a Fieldville, que hoje é Fieldville, né? Que antigamente The Climate Corporation, que tinha o produto Fieldville. E ele chegou lá na Califórnia e achou que ia haver um prédio, sei lá, de 6 andares, né? Enfim, $1 bilhão, cara. Era um coworking, um dos pisos do coworking, sei lá, uns 70 caras trabalhando no computador. Ele falou assim, Daniel, era o IMEA, a empresa de $1 bilhão. E, cara, nós estamos muito pra trás, bicho. Olha isso, cara. Olha o que tá acontecendo no mundo, velho. Digital, não sei o quê. E aí, precisamos tá atento nisso, cara. O produtor não vai fazer isso de maneira orgânica, né? A gente precisa estar atualizado disso. E aí, cara, nasceu, né, o projeto de inovação que no final virou o AgriHub. E esse, sem dúvidas, é das grandes histórias da minha carreira, né? Porque, poxa, eu assumi uma instituição e saí tinha 2 instituições. Né? Tinha. Eu, inclusive, né, para quem não sabe, bem off-topic, né, como eu falei ali atrás, Daniel me trouxe para Mato Grosso 12 anos atrás, junto com o Otávio, a Melrin estava junto lá selecionando naquela época também. E aí depois... Na minha carreira, eu até lembro muito dessa história. Não sei se eu cheguei já a falar pra ti, e se não, falar ao vivo aqui pra todo mundo. Eu lembro que eu tava assim já, depois da minha saída lá da Acrimate, eu já tava lá com as reservas assim, começando a chegar naquele ponto crítico assim, né? Aí você já fica pensando, aí dali a pouco toca o celular, falei, uai, Daniel ligando pra mim, atendi. Fábio, o que você vai fazer na sexta? Eu falei, fazer nada, ué. Vem aqui que eu quero conversar com você, eu acho que tem um negócio aqui pra você. Aí fui lá, aí ele pegou e me apresentou mais ainda o AgriHub, porque eu tinha ouvido falar do AgriHub em outubro de 16, quando foi o lançamento. Exato. E você tava na Acrimate. E tava na Acrimate, então fui convidado institucionalmente para uma Acrimate, para conhecer e tudo mais. E aí quando você pegou, e ali eu já despertei para esse negocinho também de startup, né, ecosistema de inovação, ali eu fiquei muito entusiasmado com o que tava acontecendo. Aí quando você me ligou, me chamou, e aí eu entrei na sala, tava você, o Paulo, acho que o Otávio também, né, tava vocês me apresentaram essa possibilidade para o AgriHub ali para mim foi realmente a virada de chave na minha carreira. Sim. Né? Onde eu estou hoje é muito por causa daquela ligação. Legal. Né? Então, fico muito feliz e agradeço por isso. E você aí estava falando, criou o AgriHub, foi super disruptivo. Até hoje a galera lembra dessa história e ela já foi contada por várias pessoas, né? De como isso aconteceu. E a instituição, como você falou, ela vira... Num final ali de ciclo ali, eu sei que você teve que fazer uma decisão, né? Sim. No sentido de, claro. Olha, o AgriHub vai ser uma instituição, só que você está no IMEA. Sim. Como superintendente do IMEA, né? Não dava para ficar com os 2 chapéus, né? E aí você optou, naquele momento, para ficar ali no IMEA e o AgriHub nasce ali, aí volta, por exemplo, o Otávio, né? Para cuidar dessa parte da gestão. Só que eu queria olhar ali, Daniel, dentro dessa perspectiva, que naquele momento, quando você começou a ver o AgriHub, começou a ver esse mercado de agtechs, tudo que estava acontecendo, você começou a sacar as tendências do que estava acontecendo no mercado. E isso te deu subsídio para empreender. Ou eu estou enganado? Não, sem dúvida. Assim, a jornada do AgriHub me tornou empreendedor. Isso, sem dúvidas nenhuma, assim, posso falar com muita tranquilidade.
É como eu falei, né? Eu tava numa posição muito boa, e inclusive, igual você falou, pô, até na época a turma falou, pô, quando que o Daniel vai pro AgriHub, né? A expectativa era essa. Mas nunca foi na minha cabeça, né? Nunca foi. Porque assim, quando eu comecei a história do AgriHub, e ele era um projeto de fato, vamos dizer assim, nos primeiros anos, né? Porque era um projeto de inovação, cara. Como todo projeto de inovação, você começa e, poxa, né? Não sabe o fim disso. Inclusive numa instituição super tradicional, cara. Pensa bem, Fábio. A gente botou o primeiro coworking do Brasil dentro de uma federação de agricultura e pecuária, cara. Todos os estados têm uma federação. Todos os estados. Os 26 mais o Distrito Federal. E tem a CNA. Hoje a CNA tem um hub dela. Não, inclusive, se você pegar e lembrar, teve, por causa do que foi feito no AgriHub naquela época, teve uma iniciativa em outros estados, sim. Inspirando, Sim. E uma iniciativa da CNA para outros estados e depois da própria CNA, né? Super, super, cara. E, obviamente, aqui um relato importante do Normando Corral, que sucedeu o Rui, né? E que, cara, a hora que ele sucedeu, né? Ele falou, cara, bota mais 100 litros de gasolina. Eu falei, puta, show de bola, cara. Maravilha. O Normando tem uma participação, assim, muito bacana. Inclusive, o meu sócio hoje, o José Corral, é o filho dele. É muito, muito importante nessa minha trajetória e a transição, né, de se tornar empreendedor. E aí, cara, então naquela época, a gente começou o projeto e aí eu comecei a perceber o seguinte, bicho, isso aqui começou a dar sinais que eram duas instituições quando, poxa, o time não tinha... Eu comecei a perceber que o processo e os objetivos da AgriHub não tinha a ver muito do perfil do time do IMEA e eu comecei a separar, então, os dois times mesmo dentro do IMEA. Uhum. Eu tinha quando você já entrou, isso estava muito claro que tinha o time do AgriHub e tinha o time do IMEA. Antes era meio, né, bagunçado. Inclusive, a Kimberly, que participou lá do início, ela descambou para isso aqui também. Uhum. Era analista e tal, tem um perfil diferente. Então, ali... A gente montou o Embrião, você participou do Embrião, que hoje é essa instituição aí, que, enfim, tem o espaço, tem todas as iniciativas, tem dinheiro ali das associações, do Senar, né, principalmente, da federação, mas tem o apoio, o fomento da MAGE, da Deloitte, cara. Porra, sim. Big Four, meu. Aposta nesse projeto. Internet of Things. Sol, né? Que eu vi também que ela veio aqui. A Sônia estava aqui. Sônia, isso, exatamente. A Carva Lima, que agora acabou de entrar lá. É mesmo? Olha que massa, cara. Então, assim, é muito legal. Então, assim, cara, o AgriHub foi uma coisa sensacional que aconteceu. Foi uma coisa, assim, daquelas coisas do impossível. Eu acredito, assim, quando a gente começou esse projeto... Falei, caramba, meu, isso aqui é um risco gigante. E, cara, nós estamos falando de quase... Agora, em outubro, exatamente em outubro, está fazendo 8 anos, se eu não me engano. 16 para 24. Que foi lançado, e que hoje está com o Paulo, que foi um cara fundamental no início do AgriHub por 2 motivos. Um, porque ele se tornou gestor de projetos quando eu assumi a superintendência e ficou a dobradinha o Ângelo e o Paulo, meus gestores. E ele, poxa, né? Teve aqui também, nessa temporada. Ah, já teve? Show. Nessa temporada o Ângelo tá em um dos episódios também. E o Paulão e o Ângelo, né? Me ajudou muito, né? Na parte ali do IMEA, né? E também do AgriHub. Também do AgriHub, que era um projeto como o outro, né? No início. E hoje esse negócio que, inclusive, né? Acreditares, a empresa que eu cofundei com o José em 2021... aqui em Cuiabá é lá no Space, né? Estamos há 3 anos lá. Mas é isso que eu ia falar, porque, Daniel, quando a gente pega e olha a sua trajetória, a gente fala, putz, um cara muito foda em toda a parte do ferramental e arsenal e repertório econômico. Tem lá. Foi lá, comeu as bíblias do agro para entender tudo o que era de agro, entendeu? Só faltou ler o Leninger para entender de bioquímica de bovinos para fazer a ruminação lá. Entendeu? Aí foi lá, cresceu dentro da carreira, tudo do agro. E aí eu me lembro de uma conversa que nós tivemos falando de startups do agro, e você chegou a comentar comigo, putz, eu acho muito legal essa parte do que tá virando essas startups que olham para a parte financeira dentro do agro. E aí você falou, putz, 2021, junto com o José Corral, fomos lá e fundamos Acreditares, que é Acreditares Agro Open Bank, né, agora, né, como vocês estão utilizando. Então você tinha, de alguma forma, estava olhando muito ali para aquele foco ali, pensando, analisando uma melhor oportunidade. Quando você teve essa chance, caiu de cabeça para empreender ali. Na verdade, assim, cara,
Isso é uma coisa importante também, né? Revelações aqui, né? Olha lá, gostamos disso. Lá no IMEA, toda vez que eu subia de cargo, eu já pensava no meu próximo passo. E quando eu me tornei gestor, que eu falei aqui, eu falei, cara, eu vou me tornar superintendente. Eu vou me preparar para me tornar superintendente. Então, eu sempre tive isso. Então, quando eu me tornei superintendente, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sou produtor rural para virar presidente. Para que eu vou me preparar, né? Não vai ser numa eleição da FAMATO, né? Para ser o presidente da FAMATO, que era o meu chefe na época, né? E junto com os presidentes das outras associações lá, ProSoja, Acrimate, Amplo. Então eu, cara, né, comecei a pensar nisso. E como, enfim, eu fiquei quase 6 anos como superintendente, porque sempre na minha trajetória, não só se preparar, né? Isso é uma coisa legal, se preparar para o próximo passo, mas preparar alguém para que você vá para o próximo passo. Isso eu acho que isso é uma marca da minha carreira. Se você olhar hoje lá no IMEA, né, nós temos um cara que é genial, que é o Cleiton também. Se a gente olha para a OCB, se a gente olha para o Observatório da Indústria, que tá a Vanessa lá, tá o Marcelzão, o Marcel, que era da soja, é o chefe de inteligência nacional da lavoura. Enfim, tem vários exemplos aqui para não parar, senão eu vou esquecer nomes, com certeza. Tem vários outros que de alguma forma foram impactados. Você pega o próprio Iago, se a gente for, ele tá aqui em Cuiabá, mas tá trabalhando de fato num sucesso massa. Sim, e outras Iago, pessoas. a Tufana, né? Só para ficar com a turma do boi, né? A cadeira do boi, ela tem uma mística, assim, dentro do IMEA. Isso é verdade. Não, mas assim, principalmente os gestores, né? Agora, principalmente os gestores, eu fico muito orgulhoso, cara. Fico muito orgulhoso porque, assim, porra, eu fui esses dias agora, fui ali na OCB, encontrei a Sâmia. Cara, isso é muito legal, cara. Eles estão com 8 pessoas lá e tal. Você vê que o negócio, o IMEA é uma coisa fantástica. Então, assim, eu tinha que me preparar e preparar o cara, né? Então, assim, então foi legal porque isso aconteceu. Isso aconteceu, foi muito natural, inclusive, lá no final. E aí é o seguinte, cara, o passo de me tornar empreendedor foi uma coisa importante, um primeiro alinhamento em casa, porque isso ia impactar a nossa vida, eu e Josiane, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu fui trabalhando, fui pensando internamente, né? Ao longo do processo, né? Foram 6 anos, foi a minha maior tempo em cargo do IMEA foi como superintendente. E aí a gente, enfim, eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero fazer, eu quero tentar. Eu fui muito naquela história, cara, eu não quero me arrepender por algo que eu não fiz na vida, assim. Então, assim, eu quero buscar esse desafio, né? Eu sempre me desafiei mais, né? E aí eu cheguei na Acreditares Agropenbank, nessa sina de ficar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, né? Que hoje, praticamente, nós temos 2 unidades de negócio na empresa. E para quem não conhece, pitchzinho bem rápido aí, né? Claro. Do que é a Agropenbank, do que é Acreditares Agropenbank, né? E queria que você passasse também só um direcionamento final ali no sentido de que fase que vocês estão enquanto startup, porque se a gente tem alguns cases legais de startups aqui dentro do estado de Mato Grosso, e é verdade que temos, a gente pode citar alguns nomes, um deles, nessa mesa, nessa prateleira de cases legais de Mato Grosso como startups, tá Acreditares e Agropenbank, né? Então, é importante a galera conhecer e saber um pouco disso. Cara, Acreditares, vamos lá, começar com Acreditares, que é o embrião de tudo, né? Em 2021 a gente lançou. Tem 3 anos, então, praticamente, aqui a Acreditares. E a gente é um hub de serviços financeiros para o produtor rural. A gente entendia e tem a tese de que o mercado financeiro do agro está em transformação. Ele era muito voltado para o recurso oficial antigamente, né? A gente tem o processo do recurso oficial ali, subsidiado do governo, e isso representa cada vez menos do bolo total do mercado, que é R$1 trilhão hoje. O produtor precisa se financiar para custeio, para capital de giro, para investimento, R$1 trilhão. E aí a gente entendia que os novos financiadores estavam chegando para cobrir essa parte do bolo que ia diminuindo do recurso oficial. Só que, cara, quando a gente fala de mercado financeiro no agro e para crédito, cara, tem um desafio muito grande do produtor conseguir demonstrar a informação dele e do financiador, em especial novo, entender o perfil de risco do produtor, porque esse cara é uma pessoa física,
ele, né, tem os seus desafios ali também de gestão, de financeira. Então a gente desenvolveu um modelo que é híbrido, que a gente chama que é o modelo híbrido, no qual a gente alia assessoria com tecnologia. Então, como é que funciona isso? A gente desenvolveu, dentro da empresa, uma rede proprietária, vamos colocar assim, de originadores de crédito rural inicialmente, mas hoje são soluções financeiras. Então, tem os agrobankers, que são os assessores financeiros rurais, que estão ali na ponta, conhecem os produtores, têm a carteira de produtor, é um ex-gerente bancário, é um projetista, é um consultor do agro, e ali ele basicamente busca, né, os produtores, entende a necessidade dele e traz para a nossa plataforma aí, tecnologia, né, para que a gente identifique o perfil de risco dele e com base nisso, identifique quais as melhores soluções para crédito, seja para banco de varejo, banco de atacado. Então, essa é o modelo que a gente construiu na Creditares para transformar, o propósito é transformar a jornada de crédito do produtor de uma maneira simples e ágil através do agrobanker, que é o assessor que estava faltando para esse cara, porque hoje ele tem quem assessora na parte da agricultura, ele tem quem assessora na parte contábil, advocatícia, mas quem é que orienta eles quando o mercado sobe ou desce para comercializar, quando tem que proteger a renda, seja da produção ou do patrimônio dele. E, obviamente, as decisões de crédito, de taxa de juros e assim por diante. Então, esse é um pouco do nosso background. A gente tem uma rede hoje que está em 13 estados. Então, nasceu em Mato Grosso e em Florianópolis e hoje já está em 13 estados. E, cara, o agrobanker é exatamente esse cara, o assessor financeiro rural, que acessa esse hub de serviços e, através da sua competência técnica, para orientar o produtor e entender as necessidades ali de crédito, de curto prazo, longo prazo, ele traz para os nossos parceiros financeiros e a gente, então, devolve 1, 2, 3 soluções que ele pode utilizar dentro da fazenda para ou resolver problemas mais emergenciais ou desafios de investimento. Isso é a Creditares. A plataforma AgroOpenBank, que é a plataforma que a Creditares usa para gerar todo o processo, ela basicamente é um SaaS, é um Software as a Service, para financiadores, aí é o outro lado da mesa, na qual ele pode otimizar todo o processo de crédito. Ela tem um ciclo de crédito de ponta a ponta, desde o cadastro do produtor até a formalização de uma cédula e um monitoramento desse crédito através de alertas e informações de safra e de indicadores financeiros que o financiador precisa estar ligado para monitorar a carteira e, obviamente, reduzir o potencial inadimplência. Então, hoje nós temos vamos dizer assim, essas 2 unidades de negócio. Eu fico mais à frente da Creditares, nesse modelo de agrobankers. Então, hoje a gente basicamente tem um crescimento bastante acelerado no Brasil, porque a gente atende aí e já, vamos dizer assim, aprovou aí mais de 650 milhões de reais em crédito. Começando agora muito bem. A expectativa é chegar em um bi quando? A gente tem a expectativa de chegar muito em breve um bi, né? O ano é um ano desafiador, mas é muito interessante porque está reforçando a tese da empresa, que é um modelo que tem originação própria, né? Não depende de um terceiro ou de uma revenda, para trazer esse produtor. A plataforma gera toda a DRE, o fluxo de caixas, os indicadores de rating e de limites de crédito automaticamente. E aí, a partir disso, você tem as possibilidades novas para esse produtor de instituições que eventualmente nem estão na região dele, mas que buscam um cara como ele para dar aquele crédito que ele vai precisar, por exemplo, ao invés de ficar esperando o recurso oficial. Então, é um modelo hoje que a gente investe bastante. Eu fui para as redes sociais, não sei se você está sendo impactado, né? E toda a nossa estratégia hoje é para trazer esse agrobanker, porque a gente acredita piamente, inspirado no modelo da XP, que a gente pode acelerar o processo de modernização, vamos dizer assim, dessa gestão financeira dentro da fazenda, através de um modelo que tem um assessor na ponta com um hub de serviços por trás. Basicamente, você consegue entregar valor para todas as pontas da cadeia de crédito ali para isso. Exato. A gente acabou definindo isso, né? Porque, assim, a Creditares é um modelo em que o produtor rural é originado através do agrobanker e vem para a nossa plataforma para gerar, né, o perfil de risco, para identificar o match, fazer o match com o parceiro. E a plataforma, a AgroOpenBank, é utilizada pelos financiadores
né? Hoje nós temos bancos, além de revendas, sementeiras, nós temos bancos que utilizam a plataforma, como o Banco Safra, eu acho que todo mundo conhece, o AL5 aqui, para citar um regional, que estão modernizando então os seus processos de cadastro e análise de crédito através da AgroPenBank. Boa! Cara, conseguimos, bastante coisa pra lá. Ufa! Passamos, eu acho que vocês conheceram um pouquinho de Daniel, na pessoa física e também na pessoa jurídica, que eu costumo dizer, né? Esse chapéu de empreendedor, né? De CNPJ que a gente carrega. E, cara, eu já conhecia muito a sua carreira, tive a oportunidade de acompanhar, em momentos trabalhar junto contigo, trabalhar sendo liderado por você, e só reforçou tendo esse papo aqui frente a frente contigo, a minha admiração que eu tinha por você e alguns traços que, na minha visão, são traços de pessoas que têm sucesso, né? Você realmente traz em todas as suas palavras, né, Daniel, a questão muito forte de disciplina, a questão de ter intensidade, de se dedicar. Se for para fazer, vamos fazer bem feito, né? Olha muito estrategicamente como que você vai tomar uma decisão, pondera, de certa maneira, tudo e todos que podem ser impactados por decisões. Então, cara, isso é muito legal, assim, de ver, sabe? Eu acho que você, mais do que nunca, tem que ser mais bem aproveitado como inspiração para essa galera aí, porque tu tem uma carreira muito foda. Eu fico muito feliz de poder ter participado um pouquinho ali também e de ter você aqui para conversar comigo e mostrar para todo mundo um pouco dessa trajetória. Obrigado, Daniel, por estar aqui com a gente. Valeu, eu que agradeço, e que vocês continuem aí nessa batida aí na Digoreste, trazendo mais conteúdo, informação e inspirando a galera. Acho que o seu episódio vai ser um dos mais inspiradores, e só lembrando, é o episódio de fechamento da nossa terceira temporada e do nosso primeiro ano de podcast, nessa empreitada aí que a comunidade veio. Então, agradeço mais uma vez aí pra gente fechar esse episódio, a Sicredi, Ouro Verde, Mato Grosso, porque realmente apoia a gente, acredita que esse projeto é massa. Dizer para vocês aí, último lembrete, se você tá vendo a gente no YouTube, não esqueça, se inscreve no canal, curta, compartilhe, ativa o sininho, comente, porque isso você vai fortalecer o nosso canal, a gente vai chegar a mais pessoas e, consequentemente, mais pessoas podem se inspirar e podem, inclusive, vir a empreender, vir a ter novas ideias dentro das suas empresas. Se você estiver lá no Spotify, lembre-se de classificar o nosso episódio com 5 estrelas, porque também vai fortalecer muito o nosso projeto. Este, como é o último episódio da temporada, a gente vai ter uma pausa aí de final de ano e depois um período de produção e preparação para a quarta temporada, que vai entrar ali no início, primeiro trimestre de 2025. Então, peço a vocês que tenham paciência, não briguem. A gente vai estar sempre postando alguns TBTs, alguns cortes aí para vocês relembrarem, matarem a saudade do que foi esse ano maravilhoso de trabalhar aí como podcaster para Digoreste Startups no nosso querido Digocast. Sem falar que tem outras novidadezinhas que vão vir aí para 2025 que vocês vão gostar também. Digoresters, muito obrigado. Para vocês chegarem até aqui, um abraço e até a próxima.